Já podemos ler a palavra de Deus e tomar consciência de que estamos na presença desse Deus maravilhoso, que o culto é um convite a estar com Ele, gozar da sua bondade, da sua misericórdia. Também já fomos instruídos a olhar para o nosso próprio coração e procurar acertar a nossa vida com esse Deus maravilhoso, confessando a Ele as nossas falhas, nossos pecados, nossas culpas, recebendo dEle perdão que nos está disposto naquela cruz, no sangue do Seu Filho. Tomar consciência disso, de que nós somos perdoados pela Sua misericórdia e graça. E por isso cantar louvores ao Seu nome com alegria, bendizer o Senhor, nosso Deus. Também colocar diante dEle nossa vida, nossas ofertas, como prova de gratidão e dependência do Senhor, sabendo que Ele que nos dá o necessário para vivermos a nossa vida de forma digna. E agora, nesse momento, nós paramos e aquietamos o nosso coração para ler a palavra de Deus e ouvir a sua voz na exposição da sua palavra. E nossa oração com temor e tremor é que o Senhor use de misericórdia com nossas vidas. Que Ele possa manifestar a sua glória, falando profundamente a nossa alma, falando ao nosso coração, pela instrução da sua palavra. E que Deus supere e passe por cima das nossas próprias limitações humanas, tanto na transmissão dela como no recebimento dela para o nosso coração. Eu gostaria de convidá-los a que vocês pudessem abrir a palavra de Deus no texto de Hebreus, capítulo 13, e colocar a atenção no verso 7 e no verso 17. Eu ainda estou em débito com vocês para terminar o sermão, terminar a lei de Deus. Ainda falta o 9º e o 10º mandamento para que a gente possa pregar. Mas esse final de ano e começo de ano a gente está trazendo palavras que, como pastor da igreja, a gente entende ser necessário para que a gente possa ajustar nossa caminhada com o Senhor, como igreja do Senhor, para que Deus nos use de graça e nos abençoe e use de misericórdia. Esse texto de Hebreus é um texto muito rico, que fala da relação que deve haver entre a igreja, povo, com a liderança, aqueles que Deus colocou sob os cuidados da igreja. E eu gostaria de trazer essa palavra instruindo a igreja, cada um de nós, instruindo os líderes, pastores, presbíteros, diáconos da igreja, de como nós devemos ter consciência da nossa responsabilidade, do trato, da relação que devemos ter uns com os outros. E porque o trabalho é sempre muito pesado e difícil. Cuidar da noiva de Cristo e prestar contas a Ele disso não é algo simples ou fácil, mas o Senhor dá graça e por isso vamos ver o que é que Deus espera da igreja em relação aos pastores e líderes, o que é que Deus espera dos líderes em relação à igreja. E eu gostaria então de chamar a sua atenção para esse texto de Hebreus, capítulo 13, verso 7 e verso 17, onde a palavra de Deus nos diz assim. Estou usando a versão NVI e a NAA para trazer esse texto. Diz assim o verso 7 de Hebreus 13: lembrem-se de seus líderes, que lhes pregaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. O verso 17 nos diz: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não com pesar, pois isso não seria proveitoso para vocês. Vamos orar ao Senhor, buscar a sua direção e a orientação do seu Espírito. Pai bondoso, Deus amado, muito obrigado pelo privilégio que nos é concedido de estar em Tua presença. Obrigado porque o Senhor está aqui conosco e o Senhor nos convida a nos apresentarmos diante do Senhor com louvores, com um coração grato, com orações, com expressão da Tua verdade revelada na palavra, de quem Tu és, de quem nós somos,
do teu cuidado e misericórdia com nossas vidas. Obrigado pelo perdão, Senhor, porque temos consciência de que somos indignos de estar na presença de um Deus santo como Tu. Mas muito obrigado porque o sangue do Teu Filho é suficiente para nos limpar dos nossos pecados, nos perdoar das nossas culpas. Louvamos o Teu nome por isso, porque podemos ter acesso à Tua presença por causa do Teu Filho Jesus. E é por causa disso que nós estamos aqui, Senhor, para bendizer, para adorar, para engrandecer o Teu nome, para agradecer por tão grande e maravilhosa salvação que nos é concedida em Cristo Jesus. Nós louvamos o Teu nome porque a nossa vida depende do Senhor, o que somos, o que temos, depende da Tua boa vontade para conosco. E Tu tens sido um Deus fiel, misericordioso, generoso, que nos tem dado o necessário para a gente viver a vida de forma digna. Muito obrigado por isso, Senhor. Derrama sobre o nosso coração gratidão, derrama sobre o nosso coração a alegria de poder andar contigo e gozar da Tua intimidade, Senhor Deus, na nossa vida. Nesse momento agora que nós abrimos a Tua palavra, nos achegamos ao Senhor e clamamos a Ti, tenha misericórdia de nós, ó Senhor Deus, e abre os nossos olhos para contemplarmos a beleza da Tua lei. Fala ao nosso coração, nos ajude a amadurecer na nossa relação de fé, nos ajude a crescermos como igreja do Senhor, como parte do corpo de Cristo espalhado nesse mundo. Abençoa as nossas famílias, as nossas vidas. Abençoa a nossa relação de igreja, pastores, liderança, pastor e igreja. Abençoa-nos, ó Senhor Deus, no serviço que nós prestamos ao Senhor, nos ministérios. Usa a nossa vida para a Tua honra e Tua glória. Faz com que tenhamos um espírito de serviço, de amarmos uns aos outros, de preferirmos em honra uns aos outros. Fala ao nosso coração, Senhor Deus, nessa noite. É o que nós Te pedimos com gratidão, com confiança, com dependência do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Lembrem-se, obedeçam e submetam-se. São esses os verbos usados no texto de Hebreus capítulo 13, verso 7 e verso 17, nessa relação que Deus espera que haja entre a igreja noiva dele e os amigos do noivo que ele colocou para cuidar dessa noiva até que ele venha. Lembre-se de seus líderes, que eles pregaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não com pesar, pois isso não seria proveitoso para vocês. Amados, quando nós lemos as cartas de Paulo dirigidas às igrejas, foram 9 cartas dirigidas às igrejas, percebemos as alegrias, bem como as lutas e as tristezas do apóstolo em relação com as diversas igrejas por eles plantada e assistida. Nesse relacionamento do apóstolo com essas muitas igrejas que há no Novo Testamento, nós encontramos exemplos positivos de alegria, mas há também exemplos negativos de gemidos e de tristezas. Exemplo, a igreja em Filipos. É uma desses bons exemplos a serem observados. Paulo escreveu a carta aos Filipenses motivado por gratidão. Gratidão por mais uma vez a igreja ter renovado seu cuidado pelo bem-estar e ministério do seu ex-pastor, do seu pastor missionário pioneiro. A igreja em Filipos, sabendo das lutas e das necessidades pelas quais Paulo passava em Roma, na sua primeira prisão, levantou uma oferta para supri-lo por um período de tempo. Não somente isso, ela também enviou-lhe um de seus próprios pastores para ajudá-lo no que fosse preciso pelo tempo que ele necessitasse. E foi essa ajuda que chegou.
pelas mãos de Epafrodito, né, para entregar a Paulo aquilo que a igreja levantou em oferta para que ele se sustentasse naquela primeira prisão, que era uma prisão domiciliar. Ele tinha que alugar uma casa e ele tinha que ter custos, e ali ficava uma guarda pretoriana o protegendo, né, de qualquer ameaça, porque ele havia sido preso lá na região da Judéia, Cesareia, e apelou para ser julgado por César, porque havia uma conspiração para matá-lo, e ele então estava pedindo proteção, e foi levado como prisioneiro para lá, protegido como um direito de cidadão romano, mas ele tinha que se sustentar, e estava passando por apertos, evidentemente, não podia trabalhar, e aí a igreja em Filipos, tomando conhecimento disso, levantou uma oferta para ajudar Paulo por um período de tempo, e enviou o seu próprio pastor, Epafrodito, para auxiliá-lo naquilo que fosse preciso, pelo tempo que ele precisasse. A carta é, portanto, um reconhecimento e um estímulo a uma igreja que entendeu a proposta do Evangelho de Jesus, e uma igreja que vivia engajada no serviço do reino. Ela não pensava só nela, ela pensava no reino, e por isso ela tomou essa ação de enviar essa oferta e ajuda a Paulo. Essa igreja deixou em seu pastor boas lembranças e agradáveis recordações, e a gente encontra isso na carta, das lembranças boas que Paulo guardava do tempo que esteve com aqueles irmãos. O ministério de Paulo também foi marcado por tensões, por conflitos com outras igrejas. Não era só alegria. Em contraste e em comparação à igreja de Filipos, observamos que havia outras igrejas do Novo Testamento que, ao contrário, tornavam o trabalho do apóstolo um pesar de lutas, um pesar de gemidos, de tristeza, de preocupações. Haja vista a igreja de Corinto. Quem lê a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios percebe quantas preocupações, quantos problemas Paulo tem que orientar, resolver, e ainda assim receber oposição por causa das vezes ele exortar com dureza a igreja. Essa igreja causou muitas preocupações ao apóstolo Paulo, muitos pesares, muito sofrimento. E é por isso que eu gostaria de tratar sobre a relação que o Senhor espera entre a igreja local e seus líderes. O texto de Hebreus, capítulo 13, versos 7 e 17, nos traz orientações, nos traz ensinamentos que devem ser observados pela igreja e por aqueles que Deus chamou para servir e cuidar da sua noiva. Esse texto ensina como a igreja deve tratar aqueles que Deus instituiu como líderes, bem como a atitude de como esses pastores e líderes devem ter em relação à igreja de Cristo, bem como as razões. O texto trata das razões envolvidas nesses relacionamentos entre igreja e liderança. Por isso, vejamos então algumas lições que o texto de Hebreus, capítulo 13, versos de 1 a 17, nos apresenta. Trago então como tema dessa mensagem de hoje a relação que o Senhor espera entre a igreja local e seus líderes e pastores. Em primeiro lugar, podemos observar a atitude que se é esperada da igreja em relação aos seus pastores e líderes. O verso 7 e 17 nos fala o seguinte: em primeiro lugar, observamos que é requerida da igreja, para com a sua liderança, uma atitude de afeição, uma atitude de obediência e uma atitude de submissão. O escritor da carta aos Hebreus nos diz: lembrem-se de seus líderes, obedeçam e submetam-se à autoridade deles. A palavra usada para lembrar-se, lá no original, ela vem carregada da ideia de lembrar com afeição, com boas lembranças e recordações. Lembrar com apreço, respeito,
consideração. Isso porque eles são usados por Deus para lhes ensinar as verdades de sua palavra. Esse é o motivo da lembrança afetuosa que deve a igreja ter em relação aos seus pastores, diz o texto. Em segundo, a palavra obedecer significa atender às instruções, considerar e observar atentamente os ensinamentos passados, pois essas pessoas são responsáveis por expor de forma clara, de forma simples e objetiva, as verdades da palavra de Deus reveladas aqui. Então a ideia é essa: obedeçam, atentem às instruções, considerem as instruções, observem atentamente os ensinamentos que lhes são passados por esses que foram instituídos por Deus para o bem da igreja. Essas instruções são transmitidas através da exposição bíblica, pelo trato de problemas no aconselhamento, no cuidado pastoral e no discipulado, no ensino, tanto particular quanto público. Em terceiro, também, o termo submeter-se aponta para uma atitude de colocar-se debaixo de sua autoridade espiritual, ou sob a sua liderança e a sua condução. Aqui dá a ideia de quando for exortado, esse é o texto mais pesado, quando tiver que ser repreendido ou corrigido em alguma falta que tenha cometido, deva acatar a exortação, mesmo que aquilo naquele momento não seja agradável ou palatável, né? Essa é a ideia que a palavra lembrança, a palavra obediência e a palavra submissão traz de conselho do escritor de Hebreus para a igreja em relação à liderança que Deus constituiu sobre ela. Aqueles que receberam de Deus dons da palavra, como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, como diz Paulo aos Efésios, no capítulo 4, verso 3, foi Deus, Ele mesmo, Jesus, quem constituiu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o fim de aperfeiçoar os santos, os crentes. Então, são essas pessoas que receberam de Deus esses dons da palavra, apesar de serem iguais aos demais crentes, diante de Deus eles têm a responsabilidade e a autoridade para instruir e preparar os demais na caminhada de serviço ao reino de Deus. Mas para que isso funcione bem, é necessário que os demais crentes tenham uma atitude de obediência e de submissão. Essa é a ideia aqui, é o conselho do texto de Hebreus. Foi Deus que instituiu autoridades para cuidar da sua igreja. Ele requer que nos coloquemos sob a liderança daqueles que Ele instituiu sobre a nossa vida, para o nosso bem. É a primeira coisa que o texto está tratando aqui. A atitude do crente em relação àquelas pessoas que Deus colocou como autoridade para o bem da vida deles e de toda a igreja. Mas o texto também fala, se reporta, se dirige a essas autoridades, a esses pastores, e fala da atitude que se requer dos pastores e líderes em relação à igreja do Senhor. Observamos que é requerido dos pastores e dos líderes para com a igreja do Senhor uma atitude de ensino, uma atitude de exemplo, uma atitude de cuidado, uma atitude de serviço. Ensino, exemplo, cuidado, serviço. O escritor da carta aos Hebreus nos diz: eles pregaram a palavra a vocês, eles ensinaram a vocês as verdades de Deus.
Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Ou seja, é requerido dessas pessoas ser exemplo, ser estímulo de vida, para que as pessoas não só ouçam os seus ensinos, mas olhem a coerência de suas vidas. E o texto continua ainda dizendo que eles zelam pela alma de vocês. Eles têm cuidado da vida de vocês, como quem deve prestar contas a Deus. Esse é o serviço deles. Deus vai requerer deles aquilo que o Senhor os confiou. Quando nós observamos isso aqui, essas palavras contidas no texto de Hebreus, observamos em primeiro lugar que se requer dos pastores e líderes que ensinem a palavra de Deus com zelo e com fidelidade. É isso que Deus vai cobrar daqueles que Ele colocou como autoridade sobre a vida da igreja. Porque o primeiro serviço deles, a primeira responsabilidade deles é instruir e ensinar ao povo de Deus as verdades de Deus, a vontade de Deus revelada em sua palavra. E Deus vai cobrar deles o zelo com que fizeram isso e a fidelidade com que ensinaram essas verdades. Isso deve ser feito de forma pública, como está sendo feito aqui, de forma privada, no discipulado ou no aconselhamento. Pastores e líderes devem ser homens apegados à palavra. Escreve Paulo a Tito, capítulo 1, verso 9. Eles devem manejar bem a palavra da verdade. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Devem ser aptos ou preparados para ensinar, 1 Timóteo 3:2, para que possam orientar pelo reto ensino, Tito 1:9. Pastores e líderes devem ser homens da palavra, em primeiro lugar. É isso que o texto está dizendo. A responsabilidade deles é ensinar a palavra com objetividade, com clareza, com simplicidade, para que as pessoas aprendam, recebam, sejam instruídas para tratar e trabalhar em suas vidas e para serem pessoas prontas para servir e dar a sua justa colaboração para o crescimento do corpo de Cristo. É isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, diz no capítulo 4, no verso 11 em diante. Deus constituiu em sua igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o fim de aperfeiçoar os santos. Para que os santos, uma vez aperfeiçoados, deem a sua justa cooperação para o crescimento do corpo, do todo. Para que eles não sejam como crianças, levados de um lado para outro por todo o vento de doutrina, pela astúcia dos homens que induzem ao erro. Ao contrário, tendo Cristo como cabeça, que eles possam ser maduros e crescer na fé. É isso que o texto nos diz, que é responsabilidade daqueles que Deus levantou para instruir a igreja, dando a essas pessoas dons da palavra. Mas, em segundo lugar, além do ensino, o texto nos mostra que não apenas ensino, também se requer dos pastores e líderes que sejam exemplo para os demais crentes. Observem bem o resultado da vida deles, diz o texto de Hebreus. Imitem o exemplo prático de sua fé. É isso que diz o texto. Isso implicitamente diz que os pastores e líderes que Deus constituiu na igreja, eles precisam não somente ensinar a verdade, mas viver a verdade. Eles precisam de ter a ousadia, como Paulo diz, sede meus imitadores, como eu tenho procurado ser imitador de Cristo. Essa responsabilidade é colocada sobre os ombros daqueles a quem Deus levantou para cuidar da igreja. Como disse Paulo a Timóteo, o líder deve ser exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. 1 Timóteo capítulo 4, verso 12. Diz Timóteo,
não deixe que ninguém te despreze, por causa da tua juventude e mocidade. Mas torne-se padrão dos fiéis, torne-se exemplo dos fiéis. Como é que Timóteo não seria desprezado? Pela vida dele. A vida dele falaria alto, né? Seja exemplo na palavra, seja exemplo na conduta, seja exemplo no amor, seja exemplo na fé, seja exemplo na pureza, para que a palavra que você pregue não seja desacreditada. Pastores e líderes devem ser exemplo. Em terceiro lugar, o texto nos diz que se requer dos pastores e líderes uma atitude de cuidado com a igreja. Eles cuidam ou zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Então, se requer dos pastores o cuidado do rebanho, o zelo pela boa estabilidade espiritual da igreja, o cuidado pela vida de cada crente, para que eles cresçam espiritualmente, para que eles amadureçam espiritualmente, para que eles vençam os pecados que, como diz a palavra, tenazmente assedia todos nós, para que eles vençam aquelas áreas de fragilidade da sua caminhada, da sua natureza caída. Então, pastores são pessoas que cuidam, que zelam, que ajudam os crentes a vencerem suas próprias limitações. É tarefa de pastores e líderes cuidar da igreja. A eles cabe zelar pelo bem da noiva do Cordeiro. Eles devem olhar sobre o rebanho, vigiar, proteger dos ataques de predadores, cuidar de seu bem-estar. É isso que o texto nos diz. A nós que fomos chamados por Deus para pastorear a igreja de Cristo, o Senhor requer de nós essas atitudes. Como bem colocou o salmista, o trabalho do pastor é alimentar bem o rebanho, conduzir a águas tranquilas, proteger e guiar por caminhos seguros, buscar a ovelha perdida e desgarrada. É tudo isso que diz o Salmo 23. O trabalho de um pastor de ovelhas como um exemplo claro do trabalho de um pastor de almas. E Davi, autor do texto, usa isso, né? E exemplifica que, como um pastor de ovelhas que eu fui, assim também eu sei que o Senhor é o meu pastor e cuida da minha vida, e é assim que o Senhor faz, né? Alimenta o rebanho, levando para pastos verdejantes, conduz às águas tranquilas e não perigosas, protege e senta-se para proteger e olhar o rebanho dos ataques de predadores, usando o seu cajado para a defesa do rebanho, guia por caminhos seguros, como diz o salmista, ainda que eu tenha que atravessar vales de sombra da morte, o Senhor estará comigo, né? E eu me sinto seguro em suas mãos, e busca a ovelha perdida e desgarrada. Mas em quarto também lugar, os pastores e líderes foram chamados para servir a igreja e noiva de Cristo. Isso é muito importante. Eles não foram chamados para serem servidos, mas para servir a igreja. Eles devem trabalhar em prol da igreja. O pastorado, o presbiterato, o diaconato não são cargos a serem ocupados, mas um ofício para o serviço. Pedro exorta aos presbíteros, pastores, nessas palavras. Ele diz: pastoreiem o rebanho de Deus, não por obrigação ou por constrangimento, mas de forma espontânea. Não por interesses ou ganâncias, mas de boa vontade. Não como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como modelos de humildade, como Deus quer. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 2. O Senhor Jesus, como exemplo do que é ser pastor, sacrificou-se pelo bem da sua noiva,
resgatando-lhe para si mesmo. Os pastores, como amigos do noivo, têm a responsabilidade de servir a igreja, de prepará-la para o encontro com o seu noivo e Senhor. Eles devem se gastar pelo bem da igreja, servi-la, não se servir dela. Cuidem de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os constituiu bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. É a palavra de Paulo aos pastores e presbíteros de Éfeso, lá em Atos capítulo 20, verso 28. Lembre-se, a igreja foi comprada por um preço muito caro, o próprio sangue de Jesus. E o Senhor, diz Paulo, constituiu vocês bispos, para pastorearem a igreja de Deus. E lembrem-se, ele comprou-a com o seu próprio sangue, ele a comprou com o seu próprio sangue. Mas em seguida o texto nos fala das razões, as razões que são apresentadas para se requerer as atitudes por parte da igreja, por parte dos pastores e líderes. E a primeira razão que nos é apresentada, e deixe-me falar aqui a nós, pastores e líderes, a nós, diz o texto, daremos a Deus contas. Deus nos pedirá contas disso. Todo aquele que foi colocado sobre liderança de uma igreja, quer no pastorado, quer no presbiterato, quer no diaconato, quer na liderança de um ministério, que lhe foi confiado a conduzir um grupo para servir a igreja, Deus pedirá contas de como nós fizemos isso, com que motivação nós fizemos isso. Todos nós prestaremos contas a Deus da nossa vida, daquilo que Ele nos confiou. E por isso é importante a gente ter consciência de como devemos fazer, porque nos será pedido contas. Não somente do que a gente fez, mas como nós fizemos. Como cuidamos da sua igreja? Aqui somos advertidos sobre os riscos no cumprimento da tarefa que nos foi confiada. E quais são esses riscos? Eu nomeei aqui pelo menos 4 riscos que rodeiam aqueles que foram colocados como responsáveis por algum ministério ou por alguma igreja. Há o perigo de se fazer o serviço do Senhor de forma negligente. O profeta Jeremias já falou sobre isso e advertiu, dizendo lá em Jeremias 48, verso 10, que maldito é aquele que fizer a obra do Senhor de forma relaxada. Isso se aplica a pastores, isso se aplica a oficiais, presbíteros e diáconos, isso se aplica a líderes de ministérios, a presidente de sociedades e organizações da igreja. Isso se aplica. Deus, quando nos confia uma responsabilidade, Ele nos pedirá conta de como nós fizemos isso. E por isso Jeremias diz que maldito é aquele que faz a obra do Senhor de forma relaxada e negligente. Então, existe esse perigo de se fazer a obra do Senhor de qualquer jeito. Há também o perigo de se fazer o serviço do Senhor de forma autoritária. Como advertiu o apóstolo Pedro, não pastoreiem o rebanho de Deus como dominadores dos que vos foram confiados. Não é desse jeito que se conduz a igreja de Cristo. Não devemos maltratar a noiva do Cordeiro. E o exemplo para a gente sempre é Jesus, Ele é o supremo pastor. Como é que Ele trata a sua igreja? Mesmo quando essa igreja se rebela contra Ele, mesmo quando ela não se submete à sua palavra e à sua vontade, né? Ele não esbofeteia a igreja. Ao contrário, Ele deu a sua vida pela igreja. E Ele dispõe o seu sangue, o seu sacrifício para perdoá-la. É isso que Deus espera dos líderes. Não
pastoreiem o rebanho de Deus como dominadores daqueles que lhes foram confiados. Há também o perigo de se fazer o serviço do Senhor motivado por vantagem, por ver nisso algum benefício material, econômico, ou de status. O apóstolo Pedro advertiu: não pastoreie o rebanho de Deus por ganância ou cobiça. Paulo também advertiu a pastores e líderes lá em Éfeso sobre o perigo de nos tornarmos lobos em vez de pastores. Ele diz assim no texto que ele escreveu, no caso, digo aqui, a 1 Timóteo, capítulo 6, verso 5, verso 9 e verso 10, ele diz, com relação aos maus obreiros, são pessoas cuja mente é pervertida, supondo que a piedade é fonte de lucro. Pois os que querem ficar ricos caem em tentação, caem em armadilhas e desejos insensatos que levam à perdição. Ele está falando a pastores. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se atormentaram a si mesmos com muitas dores. Mas há também o perigo de se fazer o serviço do Senhor de mau grado. Como advertiu o apóstolo Pedro, não pastoreie o rebanho de Deus por obrigação, ou constrangidos a fazer isso. Há também o perigo de se fazer o serviço do Senhor motivado por vaidade, por interesse próprio. Há o risco de ser infiel ao noivo e tentar seduzir a igreja, chamar a atenção dela para si. Galantear a noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo, a qual fomos chamados a cuidar e não a possuí-la. Paulo advertiu aos presbíteros da Ásia: eu sei que aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens distorcendo a verdade para arrastar os discípulos atrás de si. Vejam que coisa assim, e a gente, pastor, a gente sempre se exorta ou trabalha nesse aspecto. O que pode tornar um pastor que começou bem a obra, que quer servir a Cristo, que quer cuidar da noiva do Senhor, se tornar um lobo? O que pode fazer com que essa chave vire? E o apóstolo dá a dica aqui no final desse texto de Atos, capítulo 20, verso 30. Se você quiser arrastar pessoas atrás de si, se você, em vez de querer fazer dos crentes discípulos de Cristo, e sim seus discípulos, é aí que mora o problema. Você distorce a verdade, para agradar pessoas, para que pessoas lhe sigam. Sejam seus discípulos. Paulo diz: olha, depois da minha partida, eu sei, estou dizendo a vocês isso, está falando a pastores e presbíteros de Éfeso, homens que estavam cuidando da igreja, homens supostamente crentes. Paulo diz: eu sei que depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens distorcendo a verdade para arrastar os discípulos atrás de si. E a gente brinca com isso, dizendo que de vez em quando a gente deve passar a mão no cabelo para ver se está grosso. Porque pelo de lobo é grosso, pelo de ovelha não. Então, se o pelo estiver engrossando, cuidado. Não é? E sobre os pastores e líderes cairá maior rigor e cobrança. Como disse o Senhor Jesus: a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E a quem muito se confia, muito mais lhe será pedido.
Lucas capítulo 12, verso 48. Por isso, Tiago, na sua carta, nos adverte de que não deveríamos buscar essa função para nós mesmos, porque seremos julgados com maior rigor. E uma das maiores preocupações nossa, tanto no conselho da igreja, quando a gente vê alguém manifestar interesse pelo ministério, ou no próprio presbitério, quando os pastores se reúnem para examinar um candidato ao sagrado ministério, é ver se a motivação que leva aquela pessoa a desejar isso é um chamado de Deus no seu coração, ou se é outro qualquer motivo. Por isso Tiago diz, não queiram muitos de vós essa função, porque seremos julgados com maior rigor por Deus. No entanto, apesar de tudo isso que eu falei para vocês, que expõe a gente, o pastor, né? Não cabe à igreja emitir juízos levianos ou críticas sobre o trabalho desenvolvido pelos pastores e líderes. É isso que o texto de Hebreus está dizendo no começo. O texto está falando o que é que Deus requer da igreja em relação aos seus líderes. Não é uma atitude de crítica, é uma atitude de lembrança com afeto. É uma atitude de submissão, é uma atitude de obediência. Então, o que cabe à igreja, Deus fala à igreja. E o que cabe aos pastores, Deus fala aos pastores. Quando Pedro diz que o pastor não deve ser um dominador, ele quer dizer que o pastor não deve usar Hebreus capítulo 13, versículo 7, para exigir da igreja alguma coisa. Deixa Deus falar com a igreja, deixa a palavra de Deus falar o coração da igreja, não se imponha requerendo ou exigindo alguma coisa. Você foi chamado para servir e não para ser servido. Então a gente diz, o que cabe à igreja, Deus fala à igreja. O que cabe a nós, pastores e líderes, Deus fala a nós, pastores e líderes. Não tome o lugar de Deus. Há espaço para sofrer e para gemer. Vai ser ruim desenvolver um ministério com sofrimento e com gemido, mas aguenta se for isso que Deus tem para você naquele momento, em relação a uma igreja que não se submete, mas não domine, né? Não requeira. Então, não cabe à igreja emitir juízos ou críticas sobre o trabalho desenvolvido pelos seus pastores e líderes. E já aproveitando a deixa, quero me dirigir à igreja. O que Deus espera da igreja em relação à liderança instituída é obediência, é submissão. Vocês hoje viram pela manhã aqui o recebimento de várias pessoas e agora à noite também. E uma das coisas de compromisso assumido quando uma pessoa assume é submeter à autoridade e o ensino dos seus líderes, desde que esses líderes permaneçam fiéis à palavra de Deus. Desde que eles preguem a palavra com zelo, desde que eles cuidem da igreja, desde que eles sejam exemplos de vida para a igreja. O que cabe à igreja é lembrança com afeição, obediência e submissão. E todo membro assume um compromisso assim. Vou me submeter à liderança que Deus constituiu sobre minha vida para o meu bem. No ensino deles, na exortação deles quando necessário, né? Vou me submeter, porque foi Deus que instituiu essas autoridades sobre minha vida para o meu bem. Isso porque eles foram separados por Deus e receberam de Deus a autoridade para cumprir a missão que lhes foi confiada. Então, resistir à sua liderança e autoridade, segundo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 13, no verso 1, é o mesmo que resistir a Deus. Foi Ele, Deus, que instituiu o princípio de autoridade para o cuidado e bem da igreja, bem como da organização da sociedade humana. Aqueles que se opõem à autoridade, diz Paulo, resistem a Deus. E os que assim fazem trarão sobre si mesmo justa condenação.
Em segundo, observe que as Escrituras não autorizam a emitir críticas ou juízos àqueles que Deus constituiu autoridade sobre nós. Paulo nos ensina que não se deve aceitar denúncias contra presbíteros, a não ser através de 2 ou 3 testemunhas. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5, verso 19. Lembre-se das palavras proferidas por Davi, quando seu escudeiro sugeriu ele atravessar o rei Saul com uma lança. Ele diz: Davi, o homem que te perseguia está aqui, dormindo na tua frente. Queres que eu atravesse ele com a lança? Deus te deu o teu inimigo em tuas mãos. E a resposta de Davi ao seu escudeiro é: não toque nele, não toque em um ungido do Senhor. É Deus quem vai fazer isso. Vimos hoje pela manhã aqui a exposição de Mateus, capítulo 5, o pastor Léo nos dizendo que Deus proíbe a vingança. Eu não posso tomar a vingança, a justiça nas minhas mãos, mas entregar-me àquele que julga retamente. Entregar-me àquele que Deus instituiu como autoridade para exercer isso. Então, Davi está dizendo ao seu escudeiro: não toque nele, ele é ungido de Deus. Também o texto de Hebreus nos ensina que dificultar o trabalho dos pastores e líderes não trará nenhum proveito à vida da igreja. Pelo contrário, trará prejuízo e sofrimento. Não se deve impor aos pastores e líderes um peso além daqueles que o próprio ministério impõe, né? Por que eu falo isso a vocês? Quem é pastor sabe do peso e da responsabilidade do que é pastorear. Pela consciência de que nós estamos cuidando de algo muito precioso que não nos pertence. A igreja é a noiva de Cristo. A igreja foi comprada com o próprio sangue e sacrifício do Senhor. E Ele voltará para buscar essa igreja. Enquanto Ele, como Ele disse, foi preparar lugar, Ele colocou os pastores e líderes como seus amigos do noivo, para cuidar da noiva, para embelezá-la, para prepará-la para o encontro, para as bodas do Cordeiro. E o Senhor diz que Ele mesmo, usando esses homens, vai apresentar essa igreja a si naquele dia, sem mácula, sem ruga e sem defeito algum. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Então, é pesado esse trabalho. É difícil esse trabalho. Muitas vezes o conselho, os pastores tomam decisões difíceis, que para quem não conhece o que está por trás de tudo isso, é fácil emitir um juízo ou uma crítica. Mas é temerário isso, porque você impõe sobre esses homens que Deus confiou a responsabilidade de conduzir a igreja um peso, além daquilo que já é pesado para eles. Concluímos que, como igreja, nós precisamos observar as orientações dadas pelo Senhor e Sua palavra. Cabe à igreja tratar com respeito, obediência e submissão à liderança e à autoridade de seus pastores, presbíteros, diáconos. Aos pastores e oficiais cabe instruir, proteger, cuidar da igreja, servi-la, preparando-a como noiva para o grandioso dia das bodas do Cordeiro. Que Deus possa nos abençoar enquanto igreja nessa relação de pastores e igreja. Que você possa orar por aqueles que Deus instituiu com essa responsabilidade, para que Deus lhes dê sabedoria, decisões acertadas para o bem do corpo de Cristo. O nosso desejo e a nossa oração é que Deus nos abençoe no desenvolvimento de uma relação sadia
entre igreja, noiva de Cristo e seus pastores, seus presbíteros, seus diáconos, bem como todos aqueles que estão incumbidos de conduzir algum ministério, alguma sociedade, algum departamento de nossa igreja. Que Deus nos abençoe, que nos faça uma igreja saudável, sadia, madura, uma igreja comprometida com a missão de Deus, que objetiva viver a sua vida para a glória do Senhor, que contribui, que juntos unem força para abençoar e para fazer o nome de Cristo conhecido no nosso meio. É a nossa oração, é essa palavra pastoral que eu queria trazer para a igreja, né? E colocar diante de vocês o nosso coração enquanto pastores. E só uma palavra aqui, pessoal. Eu converso com um presbítero ou outro, vez ou outra, pensando e refletindo na igreja, analisando a igreja, né? Eu já estou aqui no meu 4º mandato, há 16 anos como pastor da igreja. Tenho esse ano de 25 e o ano de 26 ainda no mandato. E a gente já se preocupa em o que é que a igreja precisa no momento em que ela vive. Se eu, como pastor, sou suficiente. Então, é algo que a igreja não é nossa, não é de pastor Cláudio, não é de pastor nenhum. O pastor da igreja é Cristo. E, claro, como responsabilidade que me foi confiada por Deus de ser pastor efetivo da igreja, a tomada de decisões em relação ao futuro, em relação ao nosso próprio pastoreio, ou em relação ao pastoreio de qualquer um dos nossos pastores, visa tão somente o momento da igreja, o bem da igreja, a necessidade da igreja, as demandas da igreja. Porque não é interesse de pastor Cláudio ou de nenhum outro pastor permanência na igreja, se nós percebemos que já não somos mais úteis. E eu não estou falando isso dizendo que eu estou me despedindo de vocês, mas eu estou dizendo isso para dizer a vocês que a nossa preocupação é essa, diante de Deus, que o pastor da igreja, reitero, é Cristo, e que nenhum de nós é insubstituível. Todos nós somos peças nessa missão de Deus para o bem da igreja. Senão, pastores não passavam. Então, a nossa reflexão, entendimento, avaliação, análise é o que é que a igreja precisa. Se ainda formos úteis, estamos aqui, Senhor Deus, para o serviço. Se não formos, que o Senhor nos oriente a trazer, a formar alguém que dê continuidade àquilo que tem sido construído na igreja. Então, essa é a consciência de todo pastor. Pelo menos tem que ser essa consciência. Nós não somos donos da igreja, não devemos pastorear como dominadores, nem por motivos outros que não o bem da noiva do Cordeiro de Deus e prepará-la para entregá-la a Ele na sua vinda como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou sem defeito algum. Esse é o trabalho, que já é pesado por si. Então, que Deus nos abençoe, que vocês tenham no coração e orem pelos pastores da igreja, orem pelo nosso ministério, para que Deus nos dê sabedoria na condução, nas decisões que precisamos tomar, para o bom andamento da igreja, para a glória de Cristo, para o crescimento do reino de Deus. Amém?